Esse é um Ancapso e nós vamos falar agora sobre mais um escândalo do Alexandre de Moraes, hein? Olha só, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes solicitou informações à Polícia Civil de São Paulo. Lembra que a gente falou do caso do Coronel Macedo, Coronel PM Macedo, que estava aparecendo ali num determinado print ali, coisa e tal? Pois é, meu amigo, olha só, quem diria, hein? Justamente esse cara é uma ligação do Alexandre de Moraes com a Polícia de São Paulo. E vocês sabem, o Alexandre de Moraes, ele teve na política aqui de São Paulo antes de se tornar ministro e coisa e tal. Então, ele conhece gente aqui. Esse cara era o cara de confiança dele que acabava fazendo pesquisas na base da Polícia de São Paulo, né? Mais uma irregularidade absurda. Porque, de novo, né, o TSE pode pedir colaboração de outras polícias, o STF pode pedir colaboração de polícia? Pode, evidentemente que pode. Mas existe um rito para isso, existe um procedimento para isso. Não é mandar um WhatsApp pro cara, procura aí, o cara entrar no sistema e fazer busca. Isso é irregular e tem um motivo para ser irregular. O motivo é, adivinha, exatamente para prevenir perseguição de pessoas, né? É o que eu falo para vocês, todo o desenho do aparato jurídico moderno é para evitar esse tipo de coisa, porque a verdade é, o Estado é muito mais forte que o indivíduo. Se alguém dentro do Estado resolve perseguir um indivíduo, né, consegue destruir a vida do cara, mesmo não tendo nada contra ele, né? Então existe todo um sistema que foi montado ao longo dos anos e anos aí de justiça, justamente para evitar esse tipo de coisa. E esse sistema é o que está sendo jogado fora pelo Alexandre de Moraes, porque ele acha que está acima do bem e do mal, que ele pode perseguir todo mundo, pode perseguir... E olha o que ele está fazendo, ele está perseguindo os bolsonaristas, está perseguindo a Revista Oeste, está perseguindo um monte de gente, né? Vamos entender esse caso aqui, que é mais um absurdo isso daqui, mais um motivo para nulidade dos processos todos lá do Alexandre de Moraes, né? Aqui, ó, órgão do TSE acessou dados da Polícia de São Paulo após pedido informal de segurança de Moraes. O ministro continua afirmando que está tudo documentado, tudo certinho, eu documentei tudo e coisa e tal. Pois é, eu falo para vocês, né? Mesmo que esteja documentado, no caso daquelas investigações da Revista Oeste, não achei nada contra a Revista Oeste, poxa, seja criativo, não sei o que lá. Amigo, pode estar documentado, está errado do mesmo jeito. Mas nesse caso aqui, é pior ainda. Aqui, ó. Um policial militar que atua no STF, né, na equipe do Alexandre de Moraes, olha que curioso, né? A gente falou num vídeo desse sobre o Coronel PM Macedo, que estava lá. Eu não sabia quem era essa pessoa, mas estava lá aparecendo na lista do WhatsApp, lá, a lista inquéritos do WhatsApp, né? E depois o pessoal fez uma busca no sistema, achou lá que o cara era um PM da Polícia de São Paulo, que estava cedido para o gabinete do Alexandre de Moraes, né? E aqui tá aqui, ó. Diálogos de WhatsApp obtido pela Folha mostram que não foi apenas o juiz auxiliar Ayrton Vieira, o principal assessor de Moraes no STF, que solicitou por vias informais levantamento de dados a Eduardo Tagliaferro, né? Também o policial Wellington Macedo, lotado no gabinete de Moraes no STF, fez pedidos a Tagliaferro para apurar fatos relacionados à segurança do magistrado. É aquilo que eu falo para vocês, para mim tá parecendo cada vez mais óbvio que o ponto, quem entregou o celular para a Folha foi o Tagliaferro, né? O cara se sentiu abandonado, aí Moraes abandonou o sujeito, o cara foi lá e entregou para a Folha a coisa toda, né? Vazamento de dados pessoais e ameaças enviadas para números ligados ao ministro ou publicadas na rede. Então você pode falar assim, não, peraí, mas investigar alguém que fez uma ameaça ao Alexandre de Moraes, né? Ameaça é agressão mesmo na ética libertária, né? Ameaça é uma coisa séria, né? Então, investigar isso daí, mas não, mas aí tá justo, é certo, né? É certo em partes. Porque não é certo o TSE investigar isso. O TSE, a única competência que ele tem é investigar a propaganda eleitoral. Só isso. Ele não pode investigar ameaças ao ministro. Isso aí compete à polícia, né? O Alexandre de Moraes deveria, como qualquer cidadão brasileiro, ter acionado a polícia nesse caso. Você sofreu uma ameaça? Eu, de vez em quando, sofro umas aqui. Mas é assim, guerreiro de teclado. Conhece guerreiro de teclado? Aquele cara que é macho pra caramba no teclado. Então não leva a sério, não. Mas se um dia eu achar que tem uma ameaça séria, vou ligar pra polícia, vou fazer o quê, né? No final das contas, eu tenho certeza que o Alexandre de Moraes seria prontamente atendido pela polícia do Distrito Federal ou de São Paulo, não sei onde é que ele estava quando aconteceu isso, né? Mas não, ele pediu pro TSE investigar. Olha que coisa estranha, né? O TSE não investiga crime, pô, que história é essa, né? Mas é aquilo que eu falo pra vocês. A coisa já não tá se guiando mais institucional. Olha que curioso, esse pessoal do Alexandre de Moraes, do STF, que criticava tanto o Bolsonaro, porque Bolsonaro está destruindo as instituições. Olha quem está destruindo as instituições aí, o Alexandre de Moraes. Isso é destruir as instituições. Você começar a usar aquele pessoal que é seu amigo, ao invés de usar as instituições em si, usar o caminho formal da coisa, né? Aqui, ó, ameaças enviadas para números ligados ao ministro ou publicadas nas redes. Em ao menos um caso, o Tagliaferro disse ter levantado informações sigilosas com a ajuda de um policial civil de São Paulo de sua extrema confiança e cuja identidade não deveria ser revelada. Caramba, bicho. Será que é o policial Wellington Macedo? Será que é o cara que tá dizendo que... Olha só, o policial pediu coisas para o Tagliaferro. Então não está dizendo aqui que o cara, o Wellington Macedo, que é o Coronel Macedo que está lá, não está dizendo que foi ele que fez a coisa lá na Polícia de São Paulo. Então não sabemos quem fez a coisa na Polícia de São Paulo, mas foi através do Tagliaferro, né? O uso da assessoria especial do TSE para questões relacionadas à segurança do Alexandre de Moraes está fora do escopo de atuação da estrutura do órgão. Trata-se de um órgão administrativo da Justiça Eleitoral que não tem competência para atuar em investigação a processos criminais, né? No dia 21 de agosto de 2022, só 5 dias após Tagliaferro ter sido nomeado no TSE, as mensagens mostram que ele já trabalhava em uma apuração solicitada pelo Alexandre de Moraes. Desculpe incomodar em pleno domingão, só para eu poder informar o chefe, você está trabalhando ainda no dossiê, certo? Enviou o PM em 2 mensagens por volta das 14h30. Tagliaferro respondeu que estava trabalhando no levantamento de dados solicitados e que entregaria o relatório no mesmo dia. O objetivo desse relatório era identificar a fonte de vazamentos de dados de Alexandre de Moraes e familiares, entre eles números de telefone que possibilitavam o envio de mensagens por diversos desconhecidos para ele. Ou seja, o Alexandre de Moraes estava preocupado porque estavam vazando os dados dele, né, na internet, o pessoal estava mandando mensagens para ele, né? E aí ele falou que o Tagliaferro falou que fez pesquisa nos sistemas policiais e de identificação civil do Estado de São Paulo, bem como consulta aos dados do Detran, e foram encontrados todos os dados abertos, sendo possível identificar nomes, filiação, número de documentos, fotos, endereços, que levam à identificação do excelentíssimo ministro e seus familiares. Ou seja, o que eles estão dizendo aqui é que eles estavam suspeitando que era na Polícia Civil de São Paulo que alguém estava fazendo busca e obtendo essas informações e coisa e tal, que estava tudo liberado lá, né? Olha que coisa, bicho. E aí o Alexandre de Moraes agora deve ter exigido proteger esses números, né? Proteger esses dados, né? Será que nós cidadãos temos esse direito também de proteger? Porque eu também não confio no governo, não, tá? O governo fica pedindo um monte de informação pra gente preencher um monte de cadastro, não sei o que lá, botar digital, não sei o que lá. E quem garante que o governo vai proteger essas informações, né? O que mais tem por aí é vazamento. Eu acho engraçado isso aqui também, inclusive pelo seguinte, né? Porque eles estão dizendo aqui que teria sido, então, vazamento nos dados lá do sistema de São Paulo, né? Mas a verdade é a seguinte, a verdade é que, se tu for aí no submundo da internet, meu amigo, os bancos de dados do governo já vazaram todos. Pô, tá tudo vazado por aí. Você pode procurar na Deep Web, você acha um monte de base de dados do governo brasileiro, com seus telefone, endereço, a coisa toda. É o que eu falo, é mais uma palhaçada desse troço de LGPD que eles fizeram aí, não, Lei Geral de Proteção de Dados. Não, porque se uma empresa vazar os seus dados, que o governo pode multar ela, não sei o que lá. As empresas
também acontece, tá? Também tem empresas que vazam dados, que acabam tendo problema de segurança e vaza dados. Mas que diferença faz? O governo já vazou tudo, tá tudo vazado, aí, base de dados do CPF, de não sei o que lá, tá tudo vazado na internet, né? E, de novo, isso tem que ser investigado? Eu concordo, tem que ser investigado. Esse tipo de coisa aqui, se alguém tá ameaçando o ministro, tem que ser investigado. A questão é, por que é o TSE quem tá investigando isso? Isso não faz sentido nenhum, o TSE não tem competência pra isso, né? Aí eu fico curioso, repara como é que a coisa é, né? Porque uma prova obtida pelo TSE não pode ser usada num inquérito criminal contra alguém. Teve um outro caso de ameaça aqui que eles estão falando, que seria um terrorista do Al-Qaeda, alguém se dizendo terrorista do Al-Qaeda, né, certamente. Enfim, depois teve um caso aqui que mandaram uma encomenda para a esposa do ministro e não sei o que lá. Ou seja, por que eles fizeram isso daí, né? E o Taria Ferro acessando o sistema da coisa de São Paulo de forma irregular, né? De forma ilegítima, né? E aí fazendo os relatórios para o Alexandre de Moraes. Qual a lógica disso? Por que não aciona a polícia de São Paulo de uma vez? Por que o Alexandre de Moraes criou, na verdade, usou o TSE como um gabinete estendido dele, né? Um gabinete estendido dele para ter mais poder, para ele poder futucar a vida de mais pessoas, né? Cara, olha isso daqui, bicho. Olha esse caso aqui, ó. O assessor do TSE também foi acionado para levantar a ficha de uma pessoa que visitaria o prédio do Alexandre de Moraes em São Paulo. Peraí, o Alexandre de Moraes mora num prédio lá em São Paulo que tem inclusive segurança, né, do STF, o prédio que ele mora lá. Outras pessoas moram no mesmo prédio, tem vizinhos, né? E aparentemente um cara iria no prédio e pediram pra investigar o cara que iria no prédio. Caramba, bicho. Olha que nível de repressão isso aqui, que nível de autoritarismo isso daqui. A reportagem explica aqui, ó, que a proteção dos ministros do STF é a responsabilidade da Secretaria de Segurança do STF, que tem policiais, judiciais e coisa e tal, e é reforçada com policiais. O que o Alexandre de Moraes deveria ter feito nesse caso? Se ele estava com suspeita de que havia alguma coisa errada, ele poderia ter acionado a Secretaria de Segurança do STF, né? Ele não, ele preferiu usar a estrutura do TSE, sei lá por quê, porque tinha mais facilidade. Ele chegou a falar isso, ele falou no discurso dele que não, que a polícia é muito lenta, que o TSE é mais rápido e coisa e tal. A possibilidade do próprio gabinete do ministro acionar a polícia diretamente, exatamente, como qualquer pessoa aciona a polícia. Os diálogos mostram também que os relatórios eram ajustados quando não ficavam a contento do ministro. Ou seja, caramba, que coisa absurda, cara. Você, em tese, quando você tem um perito, né, você contrata aquele perito, o perito vai emitir um laudo, vai emitir um relatório, e você pode não gostar do relatório, mas o relatório foi aquele, né? Assim, se tiver que esclarecer, mudar pra uma coisa ou outra, né? Esclarece melhor esse ponto aqui. Eu sei disso que eu já atuei dessa forma, tá? Eu já atuei fazendo relatórios e laudos, principalmente sobre segurança de sistemas e coisa e tal. Então, assim, você não quer a conclusão do seu estudo. Uma vez que você apresentou o estudo apresentado. Pode acontecer da pessoa falar assim, não, essa recomendação aqui tá meio pouco escrita, dá uma descrição melhor nisso aqui, beleza. Dá uma descrição melhor nisso aqui, beleza. Agora, fazer alterações no relatório, no conteúdo do relatório, é realmente complicado isso daqui, né? Eu vou te falar um negócio aqui, ó, e tá vazando esse negócio, que isso já chegou na imprensa internacional, já tem matéria internacional tratando desse caso, porque é um absurdo, cara. Não tem como o Alexandre de Moraes se recuperar disso, ele não tem como ter confiança de mais ninguém depois desse vazamento que aconteceu, por mais que ele continue dizendo que tá tudo de acordo e coisa e tal, né? Aqui, ó. E é o capitão PM Macedo, será que é o capitão PM Macedo que mexia lá no sistema lá de São Paulo, né? Tá envolvido também, esse grupo todo, aparentemente, é o grupinho lá do Alexandre de Moraes, né? E aqui, a Folha de São Paulo está levantando aquela hipótese que eu já falei para vocês, né? Que certamente, assim, no mundo em que o devido processo legal estivesse sendo seguido, se aqui no Brasil o devido processo legal fosse válido, certamente isso geraria anulação de todos os inquéritos que o Alexandre de Moraes atuou que tenham a ver com esse núcleo lá do TSE, né? Por quê? Porque o que está dizendo aqui é essa atuação de assessores de Moraes fora do rito abre brecha para nulidade, né? E por que abre brecha para nulidade? É o que eu falo para vocês, o Alexandre de Moraes falou que não tem poder de polícia. Só que eu acho que o Alexandre de Moraes não sabe o que é poder de polícia na prática. A polícia não pode cismar com alguém e começar a investigar essa pessoa. Não pode fazer isso. E o que tá naqueles documentos ali, o que a gente vê, é exatamente isso. O Alexandre de Moraes procura alguma coisa aí da Revista Oeste. Acha alguma coisa para condenar a Revista Oeste, né? Ah, não tem nada. Não, seja criativo, né? Dá um jeito aí, nem que tenha que mandar um e-mail anônimo, não sei o que lá, fazendo denúncia, né? E é aquilo que eu falo para vocês. Toda a lógica do devido processo legal e as limitações do inquérito policial também vão nesse sentido, justamente de você mitigar o poder do Estado. O Estado tem um poder muito grande. Tu já parou pra pensar, se você arruma um inimigo na polícia, algum policial civil, aí fica seu inimigo, virou seu inimigo, quer te sacanear. Tu já parou pra pensar? O cara tem acesso a todos os seus dados, como vocês podem ver aqui, ele pode acessar o sistema lá, pode pegar os seus dados todos, ele pode abrir um processo contra você, e aquele negócio, em tese, se você não fez nada errado, né, vai ter um processo lá no final, você vai ser absolvido. Mas um processo, meu amigo, isso já é uma dor de cabeça enorme pra pessoa. A pessoa já fica com uma dor de cabeça enorme, já vai ter a ficha dela na polícia, vai ter que perder tempo, vai ter que contratar advogado, vai ter que ter um monte de coisa ali. Então, assim, se a pessoa quiser te sacanear, ela te sacaneia. Justamente por isso, ao longo da história do direito, surgiram vários mecanismos para evitar que os policiais façam esse tipo de coisa. E uma dessas coisas é justamente que você não pode fazer investigação não fundamentada. Você não pode. O poder de polícia não quer dizer que o Alexandre de Moraes pode apontar, olha, não gosto do Eduardo Bolsonaro, procura alguma coisa dele, vê se você acha alguma coisa dele. Não pode isso. Tem que ter uma comunicação de crime. Alguém tem que comunicar um crime. E, inclusive, aí tem as várias correntes nessa história, porque tem gente que diz que nem denúncia anônima serve. Porque denúncia anônima é muito fácil. O policial vira pro tio dele e fala, ô tio, dá uma ligada aqui pra delegacia, fala que você suspeita que fulano fez alguma coisa errada. Porque aí o tio liga, né, pra delegacia e aí, né, agora tem uma denúncia anônima. Então agora vamos investigar esse cara aqui, vamos investigar o Alexandre de Moraes, ou vamos investigar o Eduardo Bolsonaro, ou vamos investigar quem quer que você queira investigar. Então não pode, mesmo só ligação anônima não pode ocasionar, não pode desenvolver inquérito em cima disso daí. O que pode? Uma comunicação de crime. Alguém foi na delegacia, você já fizeram comunicação de crime? Eu já fiz, já tive casos que eu fui na delegacia fazer comunicação de crime. E é um trabalho complicado, né? Você vai lá, ligar todos os seus documentos, né? Você colocar à disposição para prestar depoimento e coisa e tal, um monte de coisa, você assina lá o documento e coisa e tal. Né? Justamente por quê? Para dizer, olha só, agora a investigação que vai vir a partir disso daí é uma investigação motivada. Teve um motivo para essa investigação. O que esse caso está mostrando aqui é que essas investigações não tinham motivo. O Alexandre de Moraes estava rodando a rede social dele lá, achou um cara que ele não foi com a cara, achou feio demais, ou bonito demais, ou cabeludo demais, ficou com inveja, falou, não, investiga esse cara aqui, porque esse cara aqui não gostei dele, né? Não pode ser assim, não é assim que funciona, né? E justamente por que não é assim que funciona? Porque isso dá margem à perseguição, isso dá margem a você que, né, brigou com um cara, com um amigo aí, arruma uma briga na noite com um cara, você nem sabia quem era o cara, arruma uma confusão à noite, só que o cara é policial civil, aí o cara resolve te ferrar, meu amigo. Esses controles todos existem para evitar isso, o poder excessivo do Estado em relação ao indivíduo. Inclusive, a questão da teoria dos frutos da árvore envenenada, né? Essa é uma jurisprudência que surgiu nos Estados Unidos, investigações lá, e que hoje em dia é praticamente universal, no mundo inteiro se usa essa ideia da teoria dos frutos da árvore envenenada. Quer dizer o quê? Lembra, você tem que ter um motivo inicial para começar a investigar o cara.
em algum momento esse motivo se mostrar falso, se lá no início era falsa coisa, mesmo que depois você encontrou prova, não, o cara era criminoso mesmo, o cara fez coisa errada mesmo, mas o motivo inicial para você fazer a busca estava errado, isso anula todo o processo. E eu falei isso para vocês, teve um caso que o pessoal criticou muito, né, que o pessoal da STF liberou um traficante porque entendeu que a busca que foi feita no carro deles não foi motivada, foi busca por preconceito do policial. Mas acharam cocaína, acharam a droga lá. Né? E eu falei, não pode isso, realmente o STF estava certo, tem que liberar o traficante nesse caso, você não pode aceitar isso aí, porque amanhã pode ser você, meu amigo. Amanhã o policial pode resolver cismar com a sua cara e fazer investigação em cima de você e te ferrar pelos motivos mais aleatórios possíveis. Então não tem essa não. Se a coisa começou com a motivação errada, as provas são todas nulas, esses processos são todos nulos, de pleno direito, né? Enfim, vamos ver o que vai dar isso daqui, né? O inquérito das fake news já faz 5 anos. E 5 anos que eu falo isso. Desde 2000, pode procurar vídeo meu de 2019. Não tem mais, porque eu apaguei tudo na época. Eu levei um strike do YouTube, eu apaguei os vídeos antigos todos. Mas você acha no BitChute. Meus vídeos do BitChute da época ainda estão lá. E eu já falava isso. Alexandre de Moraes está agindo igualzinho do ICOD, está agindo igualzinho a ditadura. Inclusive, na motivação. Por quê? Porque a ditadura militar brasileira, vocês lembram? Ela veio para evitar o golpe do Jango. Vocês lembram disso? Né? A ditadura militar brasileira veio para evitar o golpe do Jango. Foi um contragolpe, não foi um golpe, foi um contragolpe. O Alexandre de Moraes está fazendo um contragolpe agora. Um contragolpe também, a mesma coisa. Não, porque o Bolsonaro vai dar um golpe, então temos que fazer o contragolpe. Esse aqui é o contragolpe do Alexandre de Moraes. A mesma história de novo. Alexandre de Moraes está fazendo exatamente a mesma coisa que a ditadura militar brasileira. E segundo diz aqui o pessoal da Globo News, até dentro do STF, esse apoio que o pessoal está dando ao Alexandre de Moraes é um apoio para fora, né? Porque, como eu falei para vocês, esse ataque, evidentemente, é um ataque ao STF, não é só um ataque ao Alexandre de Moraes. Mas entre os ministros do STF já tem muita gente chateado com o Alexandre de Moraes, porque tá vendo, né? Não tem como você ficar segurando esses inquéritos absurdos, né? Todo mundo percebe a ilegalidade disso, né? Tá mais do que óbvio, né? E ele sabe que isso abre brecha, isso vai abrindo brecha, vai abrindo brecha, vai abrindo brecha, uma hora a coisa quebra, né? Nos bastidores, ministros têm reclamado e feito queixas sobre prisões alongadas determinadas pelo Alexandre de Moraes, sobre inquéritos que parecem não ter fim, uma das principais críticas feitas tanto pela direita quanto por juristas em relação aos abusos cometidos por Moraes. Não, mais do que isso. Isso é outro motivo pelo qual a pessoa não pode ficar presa preventivamente por tempo indeterminado. É justamente para evitar perseguição. O problema é justamente esse. O Alexandre de Moraes está ignorando o devido processo legal e está expondo os caras, né? No mundo jurídico, muita gente ainda está defendendo o Alexandre de Moraes só porque teme que o governo Lula caia se o Alexandre de Moraes cair. Eu não descarto isso não, tá? E o que eu acho que está acontecendo aqui também, né? Lembra, quando teve aquela exposição toda com o caso do Elon Musk, que saiu na imprensa internacional, que saiu no Congresso americano, muitos desses ministros já devem ter dado um chega pra lá no Alexandre de Moraes. Poxa, não, peraí, né? Tem que dar uma maneirada nisso daí, né? Começa a tratar a coisa mais ou menos como se você fosse um juiz de verdade, dentro do devido processo legal e coisa e tal. Para de trambicagem, porque já tá ficando feio. Tá dando na pinta, né? E o Alexandre de Moraes deve ter falado assim, não, tudo bem, mas eu não posso fazer isso agora, porque, né, agora eu seria uma confissão de culpa e não sei o que lá, mas daqui a pouco eu começo a relaxar e coisa e tal, né? Só que não relaxou, né? Continuou fazendo a coisa. Aí agora vem essa outra cacetada. O pessoal deve estar... Como é que vai ser a resposta disso agora, né? Obrigado por assistir o vídeo até o final.